Graças a Deus, aleluia. Viu? Falando passa por aflições, já aconteceu uma aqui. Mas Deus é bom. Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel 30. Nós já passamos por esse texto várias vezes, mas a gente quer examiná-lo num outro contexto, dentro de uma outra visão, mais aplicada ao que a gente está vivendo hoje, que a gente está passando. 1 Samuel 30, versículos de 1 a 8. Davi, ele aqui ainda não era o rei Davi, quer dizer, ele já tinha sido ungido, já tinha sido separado, mas ele ainda não tinha tomado posse do reino. Ele vivia com seus valentes nas cavernas, fugindo de Saul, e ele, certa ocasião, morava com as suas esposas, filhos e os seus valentes, os homens que o acompanhavam, em Ziglag. E ele, numa dessas incursões, voltando, aconteceu isso que nós vamos ler aqui. Sucedeu, pois, só para contextualizar, a gente não pegar o texto no meio do caminho. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens, ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziglag, e a esta ferido e queimado. Ou seja, a cidade onde Davi estava, com a sua família e os amigos, foi queimado. Tinham levado cativa as mulheres que lá se achavam. Porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, as mulheres, os filhos e filhas levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Significava que ele ia orar. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. E assim como foi dito, aconteceu. Amém? Mas a gente pode parar aqui. Levante a sua mão e ore por mim. Peça que Deus, pelo poder do Espírito Santo, traga uma palavra que se aplique exatamente à situação que você está enfrentando hoje, a luta que você tem hoje, o desafio desse momento na sua vida. Peça a Deus para que o Espírito Santo use essa palavra e que essa palavra cumpra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, enquanto essa palavra está sendo pregada, que aquele que está enfermo aqui seja curado, aquele que está oprimido seja liberto, aquele que está perdido encontre a salvação, e aquele que está angustiado e amargurado tenha paz e alegria. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, nos desafios que a vida nos traz, nós estávamos falando agora mesmo de aflições, a nossa tendência é achar que a nossa maior luta, os maiores desafios que a gente enfrenta, por exemplo hoje, que são desafios: doença, desemprego, problema financeiro, problema no casamento, problema com filhos, não é? Às vezes nós pensamos que as nossas maiores lutas estão do lado de fora, que é o problema que a gente está enfrentando. Mas muitas vezes, querido, o nosso maior desafio está do lado de dentro.
Não são os inimigos do lado de fora que nos derrotam, mas são os inimigos do lado dentro de nós. Dentro de nós. Os inimigos interiores, as nossas crenças limitantes, os nossos, eu não acredito que tem mais saída. Os nossos, eu não vejo mais solução. Os nossos, para mim, já sei que vai acabar da pior forma. Vocês estão aí? Ficou todo mundo calado. Amém? Porque vocês, quando se calam, me assustam. Amém, querido? Então, às vezes, o nosso problema não é o Golias, que está do lado de fora, mas é um pensamento dentro de nós, negativo, pessimista. Como eu disse, crenças que nos limitam, que nos derrubam, que destroem a nossa autoestima, destroem a nossa autoconfiança, a incredulidade, coisas que estão do lado de dentro da gente. Por isso que eu queria olhar esse texto, olhando por aí, porque Davi é um excelente exemplo para nós, não é? Nós temos falado, querido, que queremos ser e fazer o que Deus quer que a gente faça. Amém? Temos repetido isso. Não, eu quero ser quem Deus quer que eu seja, eu quero fazer. Mas muitas vezes a gente vê tanto obstáculo do lado de fora, que eles existem, né? No mundo passarei por aflições, mas a gente também vê tanto obstáculo do lado de dentro. Na nossa fé deficiente, na nossa incredulidade, no nosso medo, nas nossas amarguras, nas nossas mágoas, nos nossos eu não acredito, eu não creio que tenha mais solução. Então, Davi é um excelente exemplo para nós, querido, que ele foi chamado para ser rei de Israel. Ele foi chamado e Deus chamou ele cedo, enquanto ele ainda era pastor de ovelhas. Deus chamou ele, ungiu ele para ser o próximo rei de Israel. Só que ainda existia um Saul estabelecido. Então a gente vê que para a gente ser e fazer o que Deus quer que a gente seja e faça, não é assim, ó. Há um longo caminho a percorrer. Há um longo caminho que você tem que passar. Amém, queridos? Para você se tornar um mestre, um doutor, você tem que cursar uma porção de coisa para chegar lá e ganhar o título. Amém, queridos? A gente às vezes tem um longo caminho. E a vida de Davi é muito interessante, porque ele foi chamado muito cedo, mas ele teve que passar por uma série de lutas, de provas, para ele se tornar o rei de Israel, para ele ser quem Deus queria que ele fosse, para ele fazer o que ele tinha que fazer. E aqui, queridos, como eu estava contextualizando, Davi já era rei, mas não era reconhecido como rei. Davi já tinha sido ungido, mas ninguém reconhecia a unção dele. Ainda por cima ele tinha Saul perseguindo ele. Ele vivia escondido, fugindo, mas ele era o escolhido de Deus. Ele era um homem chamado por Deus. E Davi passou por uma porção de lutas. E aqui nesse momento da história de Davi, Davi passou por uma luta nas suas costas. Quando ele e seus inimigos, ele e seus amigos, vieram os amalequitas, seus inimigos, e atacaram e destruíram, levaram as mulheres, levaram as crianças, aquele tipo de situação que você tem dificuldade de acreditar que aquilo aconteceu. Aquele tipo de situação, como se diz aí por aí agora, a casa caiu. Não é? Porque de repente os amalequitas pegaram as mulheres, pegaram as crianças. E querida, essa é uma hora que os nossos inimigos internos, que as nossas falta de fé, que os nossos medos, as nossas amarguras, as nossas coisas internas podem nos destruir.
não é? Diz a palavra que eles choraram até não ter mais forças para chorar. Amém? Os homens começaram a rebelar-se contra Davi, queriam apedrejá-lo, queriam acabar com a vida dele, não é? Em vez de planejar um outro caminho, não, eles queriam destruir, estavam procurando alguém para culpar, e assim acontece com a vida de muita gente. Quando chega às aflições, bota a culpa em Deus, bota a culpa no diabo, bota a culpa em pessoas, em vez de buscar uma saída, em vez de buscar uma solução, buscamos alguém em quem nós vamos colocar a culpa, em quem nós vamos colocar o responsável pela situação, não é? E aqui é que é interessante a gente ver como uma pessoa, segundo o coração de Deus, faz diferente, que é o caso de Davi, não é? Ele, em vez de acusar, de rebater, de jogar pedra, não é? Ele tomou uma posição. É aquilo que a gente tem falado aqui. Às vezes Deus fica olhando para nós para ver qual é a posição que nós vamos tomar, para Ele ver como é que as coisas vão se desenrolar na nossa vida. E aqui a gente vê duas posições opostas. Os homens dele se revoltaram, queriam acabar com Davi, queriam apedrejar Davi. Engraçado que esqueceram das mulheres, esqueceram dos filhos, esqueceram de tudo. Colocaram o foco contra Davi, tomaram uma atitude. Já Davi, que também chorou, diz a palavra que ele se angustiou, mas Davi tomou uma outra atitude, não é? Então, querido, as nossas reações fazem toda uma diferença num momento assim, não é? A nossa atitude, a nossa reação é que faz. Esse era um momento para Davi se entregar ao desânimo, se entregar à depressão. Olha só, ele já vinha passando por lutas. Ele já vinha sendo perseguido por Saul, ele já vivia se escondendo, uma atrás da outra, e agora, não é? Carregam as mulheres, carregam as crianças, destroem a cidade. Essa é aquela hora, querido, que você diz assim: será que eu sou filho de Deus mesmo? Isso acontece com você, querido? Pô, Davi não era o ungido, não era o próximo rei, não era o escolhido, e vem uma prova, vem outra prova, vem outra prova. Essa é uma hora, queridos, que a gente chora, a gente se amargura, a gente se angustia, mas Davi mostra para a gente que ele não deixou, queridos, que aquelas coisas interiores dentro dele atrapalhassem. Ele acreditou: não, eu sou chamado por Deus, eu sou um filho de Deus, eu sou escolhido por Deus, Deus foi que me ungiu, Deus é que me chamou, Deus é que me separou. Ele não se desligou de Deus. Amém, queridos? É aquilo que eu digo, é nessa hora, querido, tem uma voz dentro da gente que diz assim: vou te contar, hein? Será que você é chamado mesmo? Será que você é escolhido mesmo? Será que você é filho de Deus mesmo? Será que Deus é isso que Ele diz que Ele é? Porque você sai de uma, entra noutra, sai de uma, entra noutra, sai de uma, entra noutra. Que escolhido que você é esse? Às vezes são pessoas ao seu redor, né? Que perguntam: você não vai à igreja todo domingo? Não ora tanto a Deus? Não vive aí com a Bíblia na mão, falando? Essa é uma hora, querido, se a gente não tiver uma estrutura interna, agarrada em Deus, a gente peca. A gente também pega a pedra e começa a jogar em todo mundo. Joga pedra na igreja, joga pedra no pastor, joga pedra na mulher, joga pedra no marido, joga pedra na família, joga pedra no Brasil, fora Temer, e faz assim. Está entendendo, querido? Então essa é uma hora que, se eu não tiver uma boa estrutura interna, muito firmada em Deus, não é? Eu caio.
eu escorrego. Amém, querido? Então, por isso que eu estava aqui antecipando, no mundo você vai passar por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o que te ataca, eu venci o que te amedronta, eu venci o que te amargura, eu venci o que te angustia, e eu estou contigo. Eu venci, você vai vencer comigo. Amém, querido? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Mas quando a luta é muito grande do lado de fora, queridos, já não basta a luta do lado de fora, a gente às vezes tem que controlar os nossos demônios interiores. Entenda o que eu vou dizer. Demônios interiores é um pessimismo. Conhece alguém assim? Pessimista, negativo, só fala do pior, só espera o pior, não tem expectativa, tira a coragem de que tem quem é corajoso. Isso são verdadeiros, querido, demônios interiores. Não é que você está com demônio, não, meu irmão, mas é uma maneira de pensar, de reagir, que te atrapalha a prosseguir naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Então aqui Davi, querido, dá um exemplo para nós. Davi se angustiou, o povo chorou, os homens choraram, Davi se angustiou, mas Davi foi procurar ajuda em quem? Hein? Aonde que ele foi buscar? Diz a palavra, todos estavam em amargura. Davi muito se angustiou, pois o povo pensava em apedrejá-lo. O povo falava. Você já se angustiou quando chega alguém e diz, sabe, fulano falou de você? Sabe o que estão falando de você? Sabe o que a vizinha falou de você? Não é? Aí vem a angústia, né, querido? É essa hora, querido, se você não tiver uma estrutura em Deus, você não sustenta não, você não fica de pé não, né? Mas Davi, não é? Ele, em vez de se entregar ao desânimo, esse eu não acredito, eu sou, nossa, parece que tem uma maldição na minha vida, nossa, comigo tudo acontece, nossa, por que eu estou vivendo isso? Não, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Amém? Talvez você, como Davi, diga, o que eu faço agora? Eu tenho recebido um ataque atrás do outro, pedrada atrás do outro, não é? Eu só recebo crítica. Há algo que você pode fazer por você mesmo, se reanimar no Senhor. Por que você tem que se reanimar? Porque tem hora, querido, que não vai ter ninguém do teu lado para te animar. Pelo contrário, vai ter gente para te desanimar. Você fala, eu estou fazendo esse tratamento, minha prima fez e morreu. Não é verdade, querido? Tem hora que você não vai ter gente com boa palavra para você. Pelo contrário, vão te dar pedrada, vão te derrubar, vão te desanimar, vão te desencorajar. Você está acreditando, abriu um negócio, está acreditando que vai ganhar dinheiro, mas tem sempre dizendo, esse não vai dar em nada, não vai dar nada, você vai ainda ficar pior do que estava. Olha, aconteceu isso com a minha prima está agora com o nome no SPC, pegou dinheiro de agiota, o agiota quer matar ela. Queridos, tem hora... Jesus ficou solitário, ele falou, mas que o pai estava com ele. E Davi aqui, queridos, ficou sozinho. Olha só, o escolhido, o ungido, o separado para ser rei, mas ninguém reconhecia o reinado dele, a unção dele. Saul não aceitava, as autoridades de Israel não aceitavam, ninguém via Davi. Davi estava lá na caverna de Adulão, estava lá com os endividados, com os seus valentes, que eu estava lá, não é? Mas, e aqui agora, os seus próprios homens se levantaram contra ele, não é? E aí a gente vê o que é que Davi fez. Ele buscou a presença de Deus, ele se reanimou na presença de Deus. Eu acho, queridos, que a gente tem que gastar um tempo diariamente na nossa vida
com Deus, se animando em Deus, se fortalecendo em Deus, se revigorando em Deus, porque existem momentos que a gente não tem ninguém do nosso lado que nos anime, pelo contrário, a gente só tem gente que desencoraja, e pior, aquilo que a gente fala com a gente mesmo, quem é que conversa consigo mesmo? Todos nós, né? Aquilo que a gente fala com a gente mesmo, a nossa conversa interna é a pior. Estou vendo que não vai ter saída não. Estou vendo que não tem mais solução não. Estou vendo que não tem mais jeito não. Estou vendo que as coisas vão de mal a pior. Olha só, querido, essa é a nossa luta interna. Todo mundo aqui tem isso. Dependendo da história de vida de cada um de nós, alguns de nós temos mais do que outros. Então, querido, tem hora que não basta você prestar atenção. Tem inimigo do lado de fora sim. Tem Golias, tem doença, tem desemprego, tem briga, tem conflito. Existe inimigo do lado de fora. Mas não são esses que te derrotam. Os que te derrotam estão dentro de você. Dentro de você. É o seu negativismo, é o seu pessimismo, é a sua incredulidade, é o seu eu não acredito, eu não acho, eu não vejo que eu vou conseguir, eu não vejo que eu vou alcançar, eu não vejo. Esse é o teu inimigo, querido, está dentro de você. Vamos usar um exemplo aqui, queridos, que a gente conhece muito bem. Por que tem gente que se recupera de um câncer e tem gente que morre de câncer? Às vezes uma pessoa tem um câncer agressivo, mas se recupera, fica curada. E às vezes uma pessoa tem um câncer, uma coisa à toa, e aquilo acaba com a vida da pessoa. Onde está a diferença? Aqui, ó, na reação, na atitude, na relação médico-paciente. Amém, queridos? Eu sempre gosto de contar essa história, até para trazer fé, né, de uma pessoa. Há 25 anos atrás, foi diagnosticado câncer, e aí o médico disse, olha, tem um novo tratamento aí, uma tal de quimioterapia, há 25 anos atrás. Você imagina o que era a quimioterapia de 25 anos atrás? Era um negócio pesado. A pessoa fazia uma sessão e ficava derrubada 15 dias. E o médico, olha, mas as estatísticas provam que muitas pessoas têm se recuperado. E a pessoa que recebeu esse diagnóstico e essa proposta do médico, disse, pode fazer, doutor, porque vai dar certo. E essa pessoa está viva até hoje. Amém? Está viva até hoje. Não é? Venceu isso, superou isso. Então, queridos, a nossa reação, voltando ao que a gente está falando, a nossa posição diante dos problemas que a gente tem do lado de fora e os nossos problemas internos que a gente tem que tratar com Deus, resolver com Deus, se reanimar com Deus, se fortalecer em Deus. Não adianta, querido, ver muito de fora, é pregador, é pastor, é médico, é tratamento, é fala do lado de fora, se a pessoa do lado de dentro está dizendo, não adianta, não vai adiantar nada. Não adianta nada, querido. Amém, querido? Estou falando bobagem aqui, minha gente? Então, querido, uma coisa que a gente precisa prestar atenção nesses dias, estou chamando a sua atenção, é o que está aqui dentro de você, que te derruba. Não é o que está do lado de fora. O Golias é grande, mas maior é aquele que está em você. Diga para o teu irmão, maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Amém, querido? É interessante, né, que Davi buscou a presença do Senhor, se reanimou na presença do Senhor.
Já foi para a presença de Deus e chorou? Alguém já fez isso? Chorou, 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 chorou. Uma hora que parou de chorar, né? Parou de chorar. Aí até melhora, né? Porque o chorar, eu estava falando, né, querido, que chorar também muda o nosso estado. Faz bem chorar, você sabia? Pior é aquela pessoa que não chora, aquele choro vai para algum lugar. Então, chorar de vez em quando é bom. Quando a criança nasce e chora, o médico, aleluia! Chorou, respirou, abriu o pulmão. Amém, querido? Então, chorar faz bem. Por isso que o filho pode, de vez, gritar lá, gritar. Deixa ele gritar um pouco, faz bem para o pulmão dele. Amém? Então, querido, Davi chorou, mas ele se reanimou. E aí ele pediu a estola, quer dizer, ele disse, eu vou orar. Eu vou buscar a Deus. Não é, queridos? Olha só, nada ainda havia mudado do lado de fora. Mas algo já tinha mudado do lado de dentro. Davi, né? Então, querido, para as coisas mudarem do lado de fora, eu sei que essa palavra é muito difícil para a gente, querido. É para você e é para mim também. Para as coisas mudarem do lado de fora, primeiro tem que mudar do lado de dentro. Amém, querido? Eu tenho que mudar a minha maneira de pensar, eu tenho que mudar a minha maneira de sentir, eu tenho que mudar a minha expectativa interior, eu tenho que mudar o meu pessimismo, o meu negativismo. Se eu não mudar do lado de dentro, o exterior não vai mudar. E aqui Davi nos ensina isso, querido. Davi, ele se reanimou, ele mudou, começou a orar, a oração dele já foi diferente, não é? E é interessante, se a gente olhar aqui, queridos, você vê que Davi, depois ele se reanimou, não apenas se reanimou, ele conseguiu encorajar todo o exército dele, os homens que estavam contra ele, a perseguir, porque Deus tinha dado uma palavra para ele. Então, querido, assim como o desânimo pega, negativismo pega, pessimismo pega, incredulidade pega, mas encorajamento também pega. Amém? Encorajamento anima o outro. Então, a gente, Davi, eu fico pensando o que aconteceu, que Davi conseguiu convocar todos os exércitos para ir todo mundo com ele, perseguir e buscar de volta o que eles tinham perdido. Então, querido, como é importante nas lutas que a gente está enfrentando hoje, ter gente do nosso lado, ter família do nosso lado, ter amigos do nosso lado, ter irmãos do nosso lado, não é? Uma pessoa ligou para mim ontem, tarde da noite, reclamando de Deus, reclamando de não sei o quê. Eu digo, meu irmão, você não vai vencer esse problema sozinho. Como é que você não vem à igreja? Na igreja você vai ouvir a palavra, na igreja você vai receber a oração, na igreja você vai receber o calor dos teus irmãos, as pessoas vão te animar, vão te encorajar. Não! Insiste em ficar sozinho, nem Jesus ficou. Então é por isso, querido, que a gente não pode ficar sozinho. Primeiro que a gente não está sozinho. Deus está sempre conosco. Mas nas nossas lutas, para vencer os gigantes de fora e os gigantes de dentro, a gente precisa de pessoas, precisa de amigos, precisa de irmãos, precisa de família, precisa de alguém que nos encoraje, alguém que nos anime, alguém que diga, tenha uma boa expectativa, tenha uma boa disposição, Deus é fiel, Deus vai agir, Deus vai fazer, Deus vai operar. Sai desse desânimo, sai dessa cara, tira, muda, bota um sorriso, acredita, pelo amor de Deus, acredita. Amém, queridos? Então a gente vê que Davi, ele conseguiu vencer, porque um cara que foi ungido, foi separado por Samuel, foi dito que ia ser rei. Por que tanta prova? Se ele era o homem da hora. Por que tanta prova? É nessa hora, querido,
que o que está aqui dentro começa a vir. É bem que meu pai dizia, bem que minha mãe falava, que tem mãe que fala besteira, não tem? Não tem pai que fala besteira? Né? Aí começa a vir aquelas coisas de dentro da gente e nos derrubam. E a gente desanima, e a gente desiste, e a gente se entrega. Amém? Davi foi um homem, se reanimou na presença de Deus. Então, queridos, você vê, né? É uma responsabilidade de cada um aqui. Não é o pastor que tem que te animar, a gente anima. Não é o irmão que tem que te animar, o irmão te anima. Dá uma animada aí. Dá uma animada na Antônia aí, João, Maria. Dá uma animada. A gente anima. A gente anima um ao outro. Mas, queridos, se faltar eu buscar o meu ânimo em Deus, vai desabar tudo. A casa vai cair. Não é? Porque o pastor ele não vai estar na minha frente toda hora. O irmão nem sempre vai estar do meu lado. A família pode não estar presente em um determinado momento. Então, cada um aqui, querido, tem uma responsabilidade, viu, querido? Cada um aqui, né? A gente tem uma responsabilidade. Se reanimar em Deus. Sozinho, buscar a Deus. Cada um da sua forma. Uns orando, outros cantando, outros fazendo da forma melhor. Mas cada um de nós aqui, queridos, precisamos nos reanimar em Deus. Amém? Nos fortalecer em Deus. E Davi fez isso, e não só fez isso, ele teve força para convocar todos os seus homens, perseguiram e receberam de volta tudo que eles tinham perdido. Amém? Você pensa que depois disso as lutas de Davi acabaram? Não. Teve mais prova. Mas um dia ele chegou ao reinado de Israel, foi estabelecido o rei de Israel. Diga para o seu irmão, a promessa às vezes demora, mas ela chega. O dia da vitória chega. O dia da conquista chega. Deus é fiel. Deus não te abandona. Amém? Ele não solta a tua mão. Mas eu não posso soltar dele. Então passa um sabão no teu irmão. Meu irmão, não solta a mão de Deus. Por quê? Porque depende disso. Disso depende, querido. Não é? A gente tomar posição e a gente ser quem a gente quer ser e fazer o que Deus quer que a gente faça. Amém, queridos? Essa é uma palavra que as pessoas não gostam, porque é uma palavra que traz responsabilidade. As pessoas hoje querem ser paparicadas. As pessoas querem tudo na mão. Amém? Elas não querem eu orar a Deus, eu ler a Bíblia, eu buscar a Deus, eu me animar. Então fica aí, meu filho. Cada um de nós aqui, querido, temos uma responsabilidade. Se reanimar em Deus. Por quê, queridos? Porque tem hora que ninguém vai te animar. Vai faltar quem esteja do teu lado para dizer, vai em frente, Deus está contigo. Davi ficou sozinho, se angustiou. Jesus disse que ele ia ficar solitário. A gente está no mesmo caminho, queridos. Amém? Então, cada um de nós hoje tem uma responsabilidade por cuidar de Deus. Hoje existe uma coisa, eu vou terminar já. Existe uma coisa que a gente tem conhecimento, né? São pessoas que têm hipoglicemia. Já ouviu falar disso? Pessoas que estão em tratamento de diabetes, elas tomam remédios, e isso acontece com jovem, acontece com pessoa de idade. A glicose cai, né? Você sabe que a nossa gasolina é a glicose. Esse corpo está aí do jeito que está porque tem glicose.
É a glicose que mantém você raciocinando, falando, tudo é a glicose. Se essa glicose cai, cai tudo. Você começa a passar mal, você tem sudorese, você tem tonteira. É assim que muito velho cai, querido. Já viu velho? Ah, caiu. Ah, não sei do que caiu. Foi uma hipoglicemia, caiu. Por isso que velho não pode ficar, velho que eu digo, segundo eles dizem aí, os que têm mais de 60 anos, não é? Não, você não pode ficar sem alimentação por 6 horas, por 8 horas. Você vai cair. Então, as pessoas de idade, ou as pessoas que tomam remédio, ou as pessoas que estão em tratamento de diabetes, elas têm que estar sempre ingerindo alguma coisa, comendo alguma coisa, para que não tenha hipoglicemia. Tem gente, querido, que dá apagão, apaga. Tem que chamar o 192 para levar para o pronto-socorro, saber o que aconteceu. Então, querido, a pessoa tem que estar sempre comendo alguma coisa. Quem é que aqui está sempre comendo alguma coisa? Nem tem diabetes, não toma remédio, mas está sempre comendo. Amém, querido? Não é? Olha só, esse ano eu vou fazer 70 anos, né? O meu médico diz, Roberto, vai caminhar, vai fazer academia, mas antes de entrar no exercício, come uma barra de cereal. Não vá de barriga vazia. Por quê, queridos? Porque a glicose, você faz exercício, gasta o quê? Gasta energia, gasta a glicose cai, você começa a suar frio, pum! É assim que os velhos caem, minha gente. Ah, mamãe caiu, não sei como, estava lá na cozinha, de repente, a velha no chão. Então, queridos, principalmente nós, os idosos, a gente tem que estar sempre beliscando, comendo uma banana, comendo uma barra de cereal, tomando uma água de coco, tomando um Gatorade, tem que estar sempre, amém, querido? Para manter a glicose equilibrada. Olha só, querido, a gente não pode entrar em hipoglicemia espiritual. A gente tem que estar sempre na presença de Deus, sempre se animando em Deus, sempre se fortalecendo em Deus, sempre buscando uma palavra de Deus, sempre buscando louvor a Deus. A gente tem que se reanimar muitas vezes, porque vai faltar alguém que nos anime, vai faltar alguém que nos encoraje. Então, se eu não fizer, eu caio, eu apago. Dá o apagão, já ouviu falar? Ih, deu um apagão. Apaga. Então, queridos, cada um de nós aqui temos uma responsabilidade. Cutuca o teu irmão e diz, meu irmão, se reanima em Deus. Se reanima em Deus. Amém? Se fortalece em Deus. Amém? Não deixa essas coisas de dentro de você te botarem para baixo. Amém? Às vezes, querido, não só são coisas dentro de você, são palavras que você ouve, né? Tem palavras que machucam profundamente, que nos ofendem, que nos derrubam. Então, eu estou trazendo essa palavra, querido, para você vigiar o que sai de dentro de você. Vigiar o que você conversa com você mesmo. Vigiar, né? O negativismo, o pessimismo. No mundo você vai passar por aflição, mas tem bom ânimo, porque Jesus está contigo e Ele vai te dar vitória. Amém, queridos? Ele vai te dar vitória. Amém? Pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Fica de pé, por favor. Fica de pé e vamos identificar duas coisas, querido. Identificar duas coisas. O que é luta para mim hoje, do lado de fora? O que é um Golias para mim do lado de fora? Olha só, doença, desemprego,
problema conjugal, familiar. Tem coisas que estão do lado de fora. Tua sogra. Amém, querido? São lutas que estão do lado de fora. Querido, isso sempre vai ter. Aflição, a gente sempre vai ter. Amém, querido? Mas Deus às vezes fica esperando qual é a posição que a gente vai tomar, para Ele ver como é que Ele vai conduzir. Agora, feche os olhos, abaixa a cabeça e se pergunte: quais são teus inimigos interiores? O que é que dentro de você te derruba? O que é que dentro de você te diz: não tem mais jeito? Chegou o fim. Esses são os nossos maiores inimigos. O que eu penso da minha situação? O que eu penso? O que eu falo comigo mesmo? O que eu alimento dentro de mim? Pai querido, nós queremos te agradecer, porque o Senhor Jesus nos advertiu que nós íamos passar por aflições. Mas Ele disse: tenham bom ânimo, tenham uma boa expectativa, tenham coragem, porque eu venci o mundo e vocês vão vencer comigo. Que diremos à vista dessas coisas? Que coisas? O que é que você está enfrentando hoje, do lado de fora? O que é que você está enfrentando do lado de fora? Pai querido, vem trabalhar dentro de nós, Pai. Vem tirar de nós, Pai, a incredulidade. Vem tirar de nós o medo, a amargura, a angústia. Vem tirar de dentro de nós os pensamentos negativos, pessimistas. Tem gente aqui, Pai, só pensando na morte, pensando no pior, pensando no que perdeu. Pai querido, vem trabalhar, Pai, com os nossos inimigos interiores. E aqui a Tua palavra nos mostra, Pai, que a única maneira da gente lidar com isso é buscando ânimo no Senhor. Não é o psiquiatra que vai me dar um remédio, não é o psicólogo, é o Senhor. Eu tenho que me reanimar no Senhor. Não é o pastor, se bem que o pastor me encoraje. Não é o meu irmão, se bem que a minha irmã, meu irmão me encoraja. Eu preciso me reanimar no Senhor. Eu preciso me fortalecer. Davi estava sozinho e ele se reanimou. Quantas vezes entre nós aqui existem pessoas que se sentem sozinhas, sozinhas com a sua dor, sozinhas com a sua luta, sozinhas com o seu desafio? Quantos de nós? E muitas vezes o que está nos derrubando não é o tamanho do problema que está do lado de fora, mas o problema que a gente alimenta dentro de nós mesmos, com a nossa dureza de coração, com a nossa incredulidade. Jesus, certa ocasião, disse que ele em Nazaré não ia realizar milagres por causa da incredulidade e a dureza de coração. Quer dizer, ele queria fazer. E conosco, querido Pai, também acontece. Às vezes é uma dureza. Então, meu Pai, trabalha com o interior de cada um aqui, Pai. Nos ajuda, Pai, a nos reanimarmos na Tua presença, a tomar ânimo na Tua presença.
buscando a tua face, orando a ti, lendo a palavra, cantando, mas nos ajuda, Pai, a nos reanimar, porque no momento que nós nos reanimamos, Pai, mudamos do lado de dentro, as coisas começam a acontecer do lado de fora. Davi conseguiu encorajar os homens, Davi conseguiu perseguir o bando, e Davi conseguiu resgatar as mulheres, as crianças, tudo com segurança e com vida. Muito obrigado, Pai, por esse exemplo. Eu coloco aqui, Pai, a vida do meu irmão. Tem gente aqui que está num desafio, tem um gigante do lado de fora, tem um problemão do lado de fora. Fortalece o meu irmão, a minha irmã, no seu homem interior. Que ele saia daqui hoje, Pai, cantando, eu acredito. Que ele saia daqui hoje cantando o teu nome, glorificando o teu nome, exaltando o teu nome. Que ele saia daqui, Pai, encorajando os outros, chegando para outros e dizendo: Deus está operando um milagre, Deus vai fazer o melhor. Que nós sejamos pessoas que transmitem graça, Pai. Livra-nos, Pai, de sermos essas pessoas que transmitem negatividade, pessimismo, incredulidade. Livra-nos de sermos esses agentes do inimigo, Pai. Sejamos agentes de luz, Pai. Pessoas, a palavra diz que nós somos como luzeiros, quer dizer que aonde a gente chega, chegou a luz. Que nós somos sal, quer dizer, quando a gente chega, a gente tempera o ambiente com alegria, com palavra de ânimo. Agora, cada um de nós aqui tem uma responsabilidade, Pai: se reanimar em Deus, buscar a presença de Deus, se alimentar com coisas de Deus, não deixar o seu ânimo se abater, não deixar o seu ânimo se derrubar. Amém, Pai? Abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã, que essa palavra opere milagres, essa palavra cure os enfermos, liberte os oprimidos e faça grandes coisas na vida de cada um de nós. Muito obrigado, Pai, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Agora eu desafio você a sair do seu lugar, procurar 2 ou 3 pessoas a quem você vai encorajar a acreditar no milagre, acreditar na cura. Não é para olhar para mim não, eu sei que eu sou bonito, não fica olhando para mim não. Sai do seu lugar e dá uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, uma palavra para fortalecer o irmão, para botar o irmão de pé, para ele acreditar. Amém? Deixa Deus te usar para abençoar a vida de uma pessoa.